aí galera, aqui é a KM de Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando de Baki Rahen, que sim está bem polêmico. Algumas pessoas estão curtindo pra caramba porque a nostalgia ou até mesmo o fato de ser atendido da forma que seja, boa ou ruim, já é o que importa. Então tem alguns que estão curtindo, outros estão achando estranho e outros até mesmo estão odiando porque não tá tão correto as coisas que estão acontecendo, não tá fluindo muito bem. Isso não é só de hoje, parece que Tagaki tá querendo deixar todo mundo de cabelo em pé porque ele não tá se importando com o roteiro, pelo que eu entendi. Mas a gente vai comentar sobre essas polêmicas de Baki Rahen, que na minha opinião tá faltando roteiro, assim como teve alguns problemas lá em Baki do Parte 2, né? Que é de Sukune, mas aqui é menos tenso e problemático do que foi antes, mas ainda assim tá algumas coisas acontecendo aqui novamente. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal é bastante cultura de anime, bastante coisa sobre Baki, principalmente sobre o seu universo. E aqui a gente tá falando de Baki mais uma vez e quero aquele like, aquele comentário, aquele compartilhamento para estar ajudando, porque assim aparece mais nos meus vídeos para vocês e vocês podem estar ajudando aqui o canal a ficar mais relevante na plataforma. Enfim, vamos ao que interessa. Primeiramente, o que tá rolando, vamos ao contexto. Baki Rahen foi um mangá que foi criado para servir de continuação à saga principal de Baki, mas como o próprio Tagaki falou lá no final de Baki do Parte 2, este mangá seria focado nos Ramas. Então teríamos um mangá que entraria mais no cerne do que é o Rama, quem são os Ramas, como eles estão poderosos e essa parada em si. Então o trio Rama ali que é ativo no momento seja o foco, e isso é o que a gente está tendo, né? Realmente a promessa está sendo cumprida, até porque o Jack Rama é o protagonista e ele que está fazendo essa ponta com os Ramas, né? Jack quer chegar no Baki para depois chegar no Yujibe e assim essa trindade ali ter uma evolução no quesito narrativo e de história. Mas o grande problema é que de roteiro a gente não tem muita coisa, e isso é uma coisa que rolou lá desde Sukune. Na saga de novo no Sukune temos um problema que é roteiro. A gente tem algo grande, poderoso e mais forte, mas sem muita preocupação do que isso pode acarretar com os fãs e quem entende da obra. O próprio Tagaki, que entende da obra, tá pegando a obra e dizendo assim, cara, não importa se tal personagem é mais forte, eu vou fazer ele perder para causar impacto, para ser algo interessante, para ter ali aquele personagem de escada para mostrar que o novo personagem que estou trabalhando na história vale muito mais a pena. E isso acontece, por exemplo, com o Oliver, que deu tanta raiva nos fãs que foi obrigado o próprio Tagaki mostrar que o Oliver não é fraco e sim forte, e mostrar que ele estava acima de novo do Sukune de verdade. Ele só tinha sido burro, idiota, né? E aí por isso perdeu. Pelo que deu a entender, ele só quis redimir porque a galera odiou de fato o que tinha acontecido. E isso faz sentido, porque depois disso, nas enquetes só mostrava que Oliver valia a pena, as pessoas gostavam de Oliver, queria ver ele lutando mais vezes. O próprio nome no Sukune nem apareceu nas listas de enquetes, ele foi literalmente deletado da fanbase. Você vê como as coisas foram. E aí, com essa parada de, poxa, como é que eu vou trazer um personagem que demonstra evolução, sem ter treinamento, sem ter esse trabalho em si, ele só é um cara forte porque sim, do nada, aleatório, e sai ganhando todo mundo, e não tem evolução de caráter, nada que for que aconteceu com o mundo Sukune, e eu vou fazer isso de novo, mais uma vez em Baki Rahen, e sim, é o que Tagaki está fazendo novamente, e eu vou dizer aqui, isso que Tagaki está fazendo é só de sacanagem mesmo, porque ele mesmo está criando Hana no Shiharo, e lá em Hana no Shiharo, alguns spoilers que eu dar aqui, não é tudo bom não. O próprio Shiba levou a pior na luta que ele teve lá contra Ron. O negócio foi feio, não vou dizer muito bem o que aconteceu, e tudo isso para trabalhar o personagem, teve tanto simbolismo, tanta coisa insana nisso, que eu fiquei pensando, cara, por que isso não é uma obra principal? O próprio Hanayama está sendo trabalhado no Hana no Shiharo também, e eu fico me perguntando, por que isso não é uma obra principal?
E até mesmo vou deixar claro aqui o próprio Hetsu Izakai, né, que é uma colaboração, é outra pessoa que escreve, mas o Itagaki sempre está dando pitaco, e lá tem todo um trabalho evolutivo do que está acontecendo, como o Hetsu está chegando onde está chegando, porque está sempre lutando com um monstro cada vez mais poderoso, que está fazendo ele ficar melhor e melhor. Ele está pegando habilidades, técnicas de outros lutadores, lembrando, treinando, utilizando coisas para poder vencer. E por que isso não é uma obra principal? E no final das contas, o que dá a entender é que o Itagaki está gastando todo o seu tempo para aprimorar o roteiro das outras obras, e quando sobra um tempinho, ele vai para a principal, porque a principal ela já tem fã, ela já tem ali uma bagagem muito grande, ela já tem os arcos com mais história, que poderia ser facilmente o arco ali de Grappler Bag, New Grappler Bag e Bakihama. Já tem essa bagagem, então não preciso focar em história. Tenho que focar em história, tenho que focar em enredo, roteiro, desenvolvimento de personagem nas obras secundárias, porque elas precisam ganhar notoriedade. Para ele vai entender isso que o Itagaki está pensando. E no final das contas, quando a gente vê ali que Piccolo está levando uma surra tremenda do Jack, a gente tem que parar para analisar o que está acontecendo, quais foram as mudanças. Tanto o Jack como o Piccolo eles estão muito diferentes, tá? Teve uma mudança de traços com relação a Bakidou 2 para o Bakirahen. Todos os personagens eles estão menos gigantescos. Bakidou 2 ele tinha toda a pegada do gigantesco por conta do sumo. Agora as artes marciais vão ser mais mistas, então nem todo mundo tá gigante agora. As coisas diminuíram. Mesmo que a gente tenha um personagem muito gigantesco como o Jack, ele não é tão grande como foi apresentado lá em Bakidou. Mano, se você vê o final de Bakidou 2 com o Jack aparecendo, o cara é um titã. Já aqui ele tá um pouco esguio, não é tão roliço o corpo dele. E mesma coisa é o Piccolo. O Piccolo, quando aparece no final de Bakidou 2 para dar as esperanças da revanche contra Jack, naquele final é algo inimaginável. Jack era anã perto dele. O cara tava do tamanho de árvores gigantes, velho. Piccolo estava sensacional. E tudo isso conectava com as palavras de Musashi, né? Piccolo está crescendo, está se desenvolvendo, ele estava com um cérebro demais e isso estava deixando ele mais forte. E ele ainda era jovem, então ele iria crescer muito mais. Ele estava imenso e agora a gente viu que ele realmente tinha crescido e de repente algumas coisas mudaram. Primeiro, quando a gente vê Jack ele está tão poderoso, está tão overpowered que não se tem uma explicação do porquê. O que a gente sabe é que ele treinou justamente o Gondo, que é a arte de morder, para poder justamente usar seu maceta, que é muito forte. E agora que ele botou ali os dentes, né, de titânio, ele pode usar seu maceta com mais força. E com isso, ele tem uma arte letal ali com a sua boca. Mas o fato é que, além disso, a gente não tem nenhuma informação do que rolou, como foi o treinamento, o que aconteceu para ele ficar tão forte. Apenas Itagaki chega e diz: ele ficou forte. Como? Ficou. Essa é a explicação, esse é o roteiro de Itagaki. Então, por mais que eu goste e ame tanto o Jack, eu não sinto profundidade, não sinto empolgação na evolução dele. Principalmente pelo fato de que quando a gente vê o Piccolo voltando, que Piccolo ficou não. Cadê o tamanho de Piccolo? Cadê aqueles ombros gigantes? Cadê aquele corpo extremamente absurdo, estourando de tanto músculo? Ele ficou magro, esguio, tá menor, ficou mais calmo. O que aconteceu com aquela monstruosidade que apareceu no final da outra obra? Algo mudou. Depois a gente começa a ver que ele tá menor, ele tá meio cabisbaixo. O próprio Piccolo, ele tinha tamanho insanamente maior, ele tinha ali aquela proporção grande e agora não tem mais essa proporção grande. É como se ele tivesse diminuído. Por quê? Ninguém sabe. Até mesmo a gente vê agora a luta acontecendo, o Piccolo tá apanhando de uma forma absurda e agindo de uma forma diferente do que ele age. Piccolo, por muito menos, porque perdeu uma orelhinha. Piccolo, quando levou uma tapinha. Piccolo, quando levou um murro, um chute, estraçalhou seus inimigos, porque via que a capacidade daquele inimigo era alta. Agora Piccolo está sendo esculhambado, humilhado, para tentar... Não, peraí, tô sintonizando.
Esse cara é fraco, ele arrancou metade do meu rosto. Mas isso aqui é muito fraco, é muito fraco. Rex nem fez isso, nem arranhou ele. Só a determinação do Rex fez o cara querer destruir o Rex. Katsumi não fez nada com um golpe supersônico. Insano. Bateu no cara, fez nada. Vou destruir esse cara, tenho que arrancar o braço dele porque ele merece ser rivalizado comigo. E o próprio Jack arrancou a orelha dele e isso deixou o Piccolo chocado. Mas o Jack não conseguia fazer dano nenhum no Piccolo. E o Piccolo simplesmente ficou irado e desceu a porrada dele. Agora que o Jack está destruído com o Piccolo, por mais que ele não está sentindo tanta dor, ele está bem. Cara, o cara está sem a metade da cara. Ele não está fazendo nada. Então isso já, você vê que o roteiro já está indo de contra com o que o personagem era. Ele já diminuiu o tamanho, já ficou fraco e ainda mais ele está todo arrebentado, já passou do momento de estresse e ele não fica furioso. Ele só fica sonhando, será mesmo que eu devo enfrentar esse cara? Ele já arrancou pedaços meus. Mas eu acho que não é tão forte. Não faz sentido. E no final das contas, a gente mais uma vez tem o Jack, né? Que tá poderoso. E para mostrar que ele tava poderoso, ele foi derrotando pessoas fracas, que não faz sentido nenhum. A gente viu um espadachim que é fraco sendo derrotado. A gente viu o próprio irmão do Kureha sendo derrotado. Que, nossa, que coisa incrível, não é nada. E agora a gente tá em Piccolo, que é o top 3 dos mais poderosos. Então você fica com aquele pensamento, mano, se o Jack não tiver dificuldade, ele literalmente não está evoluindo. Por quem ele lutou, por quem ele aprendeu para ficar tão overpower, a não ser o próprio Itagaki escrevendo. Ele tá porque ele tá. Ele tá overpower porque ele tá. Então, no final das contas, era isso que eu queria falar, trazer essas indagações, mostrar essas diferenças, essas mudanças bruscas que em nenhum outro momento aconteceu em Baki. Em todos os momentos que tiveram personagens evoluindo, eles treinavam, evoluíram. O próprio Hetsu, ele evoluiu. A gente viu ele indo treinar boxe, aprender arte marcial para misturar, porque ele estava sem uma perna, ele evoluiu. O Katsumi evoluiu, e para isso, perdeu um braço para evoluir. O próprio Baki evoluiu, treinou tanto que chegou a um certo ponto que ele parou de treinar, ele tinha que se concentrar e viver o treino infinito contra o Musashi. E agora, cadê o treinamento? Como é que fica forte? Ninguém fica forte mais, porque simplesmente estagnou, não se tem roteiro mais. E o Jack aparece como um cara mais forte, sem nenhuma informação, sem a gente saber o porquê que ele está forte. E como a gente vai acreditar que esse Jack consegue dar impactos no Piccolo que ultrapassam o Baki, que não conseguia ferir o Piccolo. O Baki teve que usar muita técnica para preferir o Piccolo, e chega o Jack e começa a destruir o cara do nada. Então o cara tá muito além do normal. Então era isso, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Vocês acham que esses meus questionamentos são realmente importantes? Acham que o que eu estou falando faz sentido, não faz sentido? Quero as opiniões aqui nos comentários. Fala aí tudo que eu falei, se eu falei certo, se eu dei a opinião boa. Eu quero tudo explicado aí, porque dependendo do comentário eu posso até trazer outro vídeo para comentar sobre isso, sobre alguma ideia que você der. E também para curtir e comentar com vocês sobre tudo isso que está acontecendo. E espero que o Piccolo faça alguma coisa, né? Porque uma evolução sem dificuldade soa muito roteiro genérico para mim, e isso não é legal. Prefiro que tenha um trabalhar do personagem, a não ser simplesmente escrever, ele tá forte porque o autor quis. Isso é muito broxante. Enfim, valeu, falou, fui!